Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Repercuta Podcast. Eu sou Jade Tavares. É um prazer ter você aqui em mais um episódio. Para você que vem acompanhando o meu conteúdo, o meu trabalho aqui à frente do Repercuta, você já deve saber que eu venho produzindo várias séries por aqui. A gente tem os audiodocumentários, que eu pego, por exemplo, um símbolo, um baterista, uma baterista, falo um pouco sobre a vida, a trajetória dele ou dela, alguém que tenha marcado a história. A gente tem também os tradicionais bate-papos, em que eu convido músicos e musicistas profissionais, amadores, independentes, enfim. E temos também as entrevistas, que é um pouco diferente, o formato é parecido com o bate-papo, mas eu gosto de diferenciar. A entrevista tem aquela coisa das perguntas prévias e que já vem com as respostas prontas, é um pouco mais amarrado os episódios. Tem também a série sobre a história da bateria no Brasil, alguns episódios também sobre cobertura de eventos, análises de filmes, documentários relacionados ao mundo da percussão e da bateria, e também, é claro, a série sobre empreendedorismo, trazendo artistas, pessoas que acreditam na cena, na indústria. E esse episódio é mais um dessa série. Você já viu aí no título? Eu recebo nesse episódio com muito prazer o Marconi Manzi, ele que é idealizador, fabricante de baterias e proprietário, detentor da MZ Custom Drums, a Manzi, marca de baterias especializadas em madeira e também em acrílico. Conheci o trabalho da Manzi e o trabalho do Marconi depois de gravar o episódio com o Eduardo Schuller, em que ele citou a bateria. Ele que em 2022 usa a Manzi, e a partir daí comecei a acompanhar mais os conteúdos, nos aproximamos e fiz o convite para o Marconi. Muito bom recebê-lo por aqui, uma honra. E fiquei surpreso também porque, na verdade, esse episódio a gente é meio que duplo. A Manzi é o maior foco, é o maior alvo, mas a gente também vai falar um pouco sobre a Pop Drum Shop, que é a loja do Marconi lá em Goiânia. Muito bom fazer essa conexão Pernambuco-Goiás para conhecer um pouco da trajetória do Marconi e também os seus empreendimentos. Eu quero pedir a você que vem acompanhando o Repercuta, consumindo o conteúdo, indica para alguma pessoa, traz mais uma pessoa para essa comunidade. São muitas ideias, a produção segue e eu preciso cada vez mais também de aportes e de estrutura melhor para poder produzir mais e melhor. Falando um pouco sobre o Marconi, que é o meu convidado desse episódio, ele que é lá de Goiás, do interior do estado, mas agora já há bastante tempo, na verdade, reside na capital, em Goiânia. Sobre a Manzi, a gente vai falar sobre o início da marca, as primeiras tentativas, os erros, os desafios, é claro, e também sobre a Pop Drum Shop, que eu vou falar um pouquinho agora, adiantar um pouco para você, porque a gente foca muito mais na Manzi do que na loja, para falar a verdade. E essas histórias meio que se coincidem, meio que foram gestadas ao mesmo tempo. Sobre a Pop Drum Shop, loja tradicional em Goiânia, a qual o Marconi é proprietário, ele abriu a loja por sugestão da esposa, e no começo a Pop vendia todo tipo de instrumentos até se especializar em bateria. Já em 2004 foi quando ele começou a fabricação de baterias e aí não parou mais. Já a marca, a Manzi Drums, teve seu lançamento um ano depois, em 2005, com toda a sua especialidade e com a assinatura particular do Marconi. Se não for assim, não valeria a pena, não é isso? Tornando a Manzi uma marca especial também na cena brasileira, na comunidade da bateria aqui no Brasil. A Pop Drum Shop se chamava Pop Music, ainda era expandido para todos os instrumentos. Com a mudança do nome, é claro, o foco foi direto para a bateria. A Pop Drum Shop tem mais de 20 anos de mercado na fabricação, venda e também manutenção dos instrumentos. E além das vendas, o Marconi também fabrica cascos, faz acabamentos de baterias e também customização. Outro serviço oferecido lá na Pop é também a manutenção, limpeza de baterias. Então vamos embora, vamos para mais um episódio desse que é o Repercuta Podcast. Um prazer ter você aqui e vamos nessa. Marconi, é um prazer te receber aqui no Repercuta. Seja muito bem-vindo, cara. Aqui no Repercuta eu tenho produzido uma série, o pessoal que vem escutando os episódios, a galera que acompanha o meu trabalho, sabe que eu tenho uma série voltada para empreendedorismo, sabe? Feliz que você está aqui em mais esse episódio para falar um pouco da tua história, na verdade, pessoal, e também, é claro, da criação da Manzi. Seja muito bem-vindo, Marconi.
Obrigado aí pelo convite também. Tô muito feliz aí de estar participando aí desse seu trabalho aí, como você já trouxe, né? Vem realizando aí já há algum tempo. Então, para nós aqui é um prazer imenso estar participando, viu? Massa. Vamos embora. Marconi, uma das coisas um dos focos aqui na produção do Repercuta sempre são as histórias, né? E aí, é claro que a gente vai falar da Mans, vai falar de muita coisa, da trajetória da marca, enfim, a tua trajetória que se confunde com a da marca, né? Mas eu queria começar falando sobre o teu início na música, como é que foi, os teus primeiros passos, o teu interesse pela vida musical. Fica à vontade. Então, Jade, eu comecei estudando violão lá quando eu ainda tinha 14 anos, né, na minha terra natal, Rio Verde, aqui no interior de Goiás, né? E comecei estudando violão, logo aos 17 anos eu passei no vestibular, né, e vim e mudei para a capital. E comecei a cursar o curso de administração de empresas, né? Aí aqui, procurando os amigos da faculdade, descobri essa escola que eu estudei lá, o Clube do Choro, era uma escola, assim, muito voltada à música instrumental, mas tinha todo tipo de aula lá, de todo tipo de instrumento, sabe? E aí eu comecei a estudar guitarra lá, né? Até então eu tinha estudado só violão, né? Mais violão popular e tal. Foi onde eu tive um pouco mais de noção de alguns outros ritmos e tal, foi onde eu comecei assim, minha vida musical. Aí logo no ano seguinte eu retornei para minha cidade e lá eu para trabalhar com meu pai, tinha loja na época lá, né? E eu voltei para trabalhar com ele e eu comecei a tocar com alguns amigos, montamos uma banda lá que chamava Paz Armada na época, o nome da banda. Começamos a fazer uns shows em alguns bares, em casa de amigos. Cheguei até a participar de alguns festivais lá assim, na região, sabe? E era isso, nosso repertório era praticamente cover de bandas de rock da época, Legião, Paralamas. Esse é teu primeiro momento na música, né? Essa tua inserção. Mas como é que surgiu a ideia de criar o próprio negócio? Como é que veio esse insight? Explica pra gente também. Então, Jade, aí no ano de 1992, né, minha mãe faleceu e eu e meus 4 irmãos resolvemos montar uma loja de colchões no prédio comercial lá que nós herdamos. Aí depois de um tempo, né, após alguns desentendimentos, né, nós decidimos nos separar, né, no ano de 2000. Mas eu continuei no ramo de colchões ainda por 3 anos, né, até 2003. Mas em 2002, um ano antes, eu já tinha aberto a minha loja de instrumentos, né, por sugestão da minha esposa. Então, Jade, com o apoio da minha esposa, eu resolvi montar a loja de instrumentos, né, porque eu realmente não estava feliz trabalhando nesse ramo de colchões. E aí foi onde eu comecei. Por volta do ano de 2005, eu peguei uma bateria para reformar, né, junto com um amigo meu aqui de Goiânia, um baterista. O pai dele fazia uns cascos, na época tinha umas formas. E nós fizemos algumas peças, reformamos essa bateria. Acho que eu fiz na época ela tinha 2 tons e um surdo, eu fiz mais um tom de 8 e um outro surdo, acho que um 16. E aí eu gostei muito do resultado final, falei, ai, cara, esse negócio... Aí nós começamos a fazer juntos no começo, eu e ele. Mas aí logo a gente desentendeu por alguns motivos e eu parei de fazer com ele e comecei a fazer sozinho. Foi onde a Mans começou e eu comecei a trabalhar mais com bateria na loja. Aí começou esse processo. Minha relação com fornecedores. Então, como eu, né, sou proprietário da loja, né, da Pop Drum Shop, eu tenho assim uma boa relação com vários fornecedores, né, de peças, acessórios, aros, parafusos, canoas, canecas, peles. Então, são os mesmos, né, da loja, né, exceto assim material de marcenaria, pintura, né, as chapas de acrílico, aí já são fornecedores diferentes, mas a grande maioria das peças que eu utilizo na fabricação vem da Pop mesmo, né? Então essa relação é mais ou menos assim. Uma coisa importante, Marconi, acredito eu que tu deve concordar comigo, numa empresa de qualquer patamar, tanto empresa grande, média ou pequena, uma das coisas mais importantes é o trabalho em equipe, a questão da logística também, e também o tempo de produção, que são essenciais, na verdade, para se passar a credibilidade da marca, enfim. Eu queria que tu falasse um pouco disso, como é que tu trabalha esses fatores com a Manzi.
E além desses elementos também, tu pode falar um pouco, eu acho que se encaixa bastante, que seria interessante você falar um pouco como é que foi o início da Manzi, já que está no mercado desde 2005, devem ter várias fases, mas eu queria que tu falasse também sobre esse início de negócio, né? Como é que se deu? Hoje em dia, toda a produção das baterias Manzi é feita unicamente por mim. E tanto a fabricação dos cascos em madeira e acrílico são feitos na fábrica que fica no mesmo prédio da Pop, né, no andar superior. A empresa, né, começou lá em 2005, né, há 17 anos atrás. Então esse começo foi realmente bem difícil, pois não tinha, assim, naquela época nós não tínhamos muitos fornecedores de peças, né? Então, por exemplo, o aro mesmo era algo muito difícil da gente conseguir. Eram um ou dois fornecedores e faltava muito, porque naquela época não sei se a importação estava difícil, alguma coisa assim, mas demorava muito a chegar algumas peças aqui, principalmente aro, canoas, às vezes pés de bumbo, era algo muito difícil de conseguir. Então foi algo assim que dificultou muito, né, no início. Aí foi um dos motivos também que chegou de eu ter parado por um tempo, né, de fabricar, e também eu precisava de ter a minha loja lá na época, era pequena, onde eu comecei, e eu não tinha um espaço assim para fazer um showroom à altura, né, do produto que eu tinha a ideia de fabricar. Então aí eu comprei uma área, fui construindo, né, e fui levando aos poucos, né, levando aquele projeto adiante. E aí num período aí de 5 anos eu consegui concluir essa obra, né, aonde hoje eu estou com a loja embaixo e a fábrica em cima, mas ainda tem muita coisa ainda para concluir, sabe? A gente está estruturando, né? Até a hora que tiver assim terminado esse processo, aí eu quero fazer uns vídeos e apresentar para todo o mercado, né? Os consumidores, como que é feita as mãos e como que é o processo, né? Por etapas, assim, para o pessoal ter uma noção de como é feito o trabalho. São 17 anos fabricando baterias e acredito eu, Marconi, que tu tenha passado por vários desafios e dificuldades ao longo do percurso. Isso aqui é interessante também conversar um pouco sobre isso, para poder mostrar o lado real da coisa, o que tu pode compartilhar com a gente sobre as dificuldades ao longo do período. A maior dificuldade que tenho hoje, né, é de organizar, né, toda essa parte, né, de compra, venda, né, da loja, no caso, né, e organizar, né, o meu tempo, né, para dedicar à luthieria, né, das Vanzes, né, que demanda um certo tempo. E hoje é meu maior desafio que eu tenho é esse. Então eu estou organizando hoje, né, uma equipe, né, da Pop para mim ter uma equipe boa para mim ficar mais tranquilo na parte da luthieria da fabricação. Esse é meu maior desafio hoje. Marconi, sobre as vantagens, os pontos fortes da MZ Custom Drums, o que é que tu pode dividir com a gente? Acredito que sejam coisas que você deva preservar e cultivar ao longo desse tempo todo para poder ter, inclusive, esse sucesso, né? E ter êxito nas tuas ideias e nos empreendimentos. Então, a vantagem de ter a loja e a fábrica juntas sempre foi, né, de estar em contato com outras marcas, né, grandes marcas, até as pequenas mesmo, né? Hoje eu trabalho com marcas como Peer, Tama, Gretsch, Sonor, que são marcas assim que sempre para mim foram as tops. E o que eu posso tirar disso, né? De poder filtrar o que tem de bom em cada marca, né? E poder levar, né, para o meu instrumento, né, um diferencial, né? Um mix talvez de todas essas baterias. Então eu tento fazer isso, sabe? Eu observo o acabamento, as bordas, tipo de pele, né, ferragens, né, o que cada peça influencia no instrumento, e aí eu vou aprimorando o instrumento, né? Por isso que eu penso que a Manzi hoje, já, né, nesses 17 anos, né, que eu já comecei fabricando, eu consegui chegar numa maturidade, né, devido a essa experiência mesmo que eu fui adquirindo, né?
Para você que escuta o Repercuta, você que vem me acompanhando aqui, você sabe que um dos carros-chefes, eu bato nessa tecla o tempo inteiro, é na parte das histórias, experiências que o convidado ou convidada tenha passado. Não vai ser diferente contigo, Marconi. Queria que tu compartilhasse com a gente o que tu desejar, o que vier à mente sobre situações que servem de aprendizado, na verdade, né? Isso pode ser com fornecedores, com clientes, endorsers, parceiros, enfim, fica à vontade. Histórias interessantes, né, nessa trajetória. No início, assim, foi muito difícil, né, porque a parte de luthieria, de fabricação dos cascos, né, na época, não era eu mesmo que fazia, eu fazia só a montagem, né. Então a parte de ferragem, algumas ferragens eu mandava fazer aqui em Goiânia mesmo, né, com canoas, alguns acessórios. Então eu tive muita decepção, assim, muita dificuldade, né, tanto que eu cheguei a ficar um tempo sem fabricar, né. Entre o período aí de 2009 até 2019, mais ou menos, por 10 anos eu parei, né, devido a essa dificuldade que eu tinha, né, de manter um padrão de qualidade. Eu sempre fui muito exigente, sabe? Mas o interessante, assim, que sempre que eu estava desanimado, né, eu sempre tinha amigos, assim, próximos, né, familiares também, minha esposa sempre falava, não, dá um tempo, na hora certa você vai poder retomar. Então, assim, sempre tinha aquele incentivo, né, eu nunca desanimei, sabe? Eu sempre tinha aquele pensamento, assim, uma hora eu vou retomar e vou realizar meu sonho, né, que é fazer um instrumento de alto nível, né, de alto padrão. Então, esse era sempre meu pensamento. Com o passar do tempo, a gente tem cada vez necessidade, né? Virou uma exigência e primordial, de fato, a questão do uso de materiais, o uso da matéria-prima, de forma responsável. Queria saber se com você é assim, Marconi, se você pensa assim, e os materiais que tu usa, como é que tu trabalha isso junto à Manzi? Sempre foi algo assim muito pra gente muito valioso. A gente sempre preocupou muito com isso. Então todo o material que hoje sobra, né, da fabricação nossa, que ainda é pequena, né, a gente não faz tanto, não tem tanta sobra assim, mas hoje toda a parte acrílico principalmente, que dá muita sobra de material, a gente vai guardando e quando junta uma quantidade a gente liga para a empresa e eles mandam recolher. Então tem todo esse descarte assim que eu penso que é algo importante. Repercuta. Hoje nós estamos assim focando atualmente na estruturação da fábrica, né? Pensando assim num futuro breve, a gente conseguir aumentar a nossa produção e a gente está muito assim focado também na parte de redes sociais, né? Que hoje é algo muito importante para qualquer tipo de empresa, né? Tanto comercial como qualquer tipo de fábrica que seja de pequeno ou médio ou grande porte é muito importante. Então nós já estamos preparando aqui um espaço para fazer um estúdio, né, para fazer gravação de vídeos, de fotografia também. Então nós já estamos separando um lugar para realizar esse trabalho. E também a questão da organização da parte da loja, né, que eu estou treinando uma equipe para poder ficar à frente da loja ali nas vendas, para mim poder ter mais tempo para dedicar, né? Para mim hoje o maior desafio é esse, é encontrar o tempo para dedicar na fabricação, já que a fabricação é praticamente feita toda por mim. Então esse é o maior desafio hoje. Marconi, como é que a Manzi, eu queria saber como é que a Manzi ela se posiciona no mercado, visto que a gente tem marcas estrangeiras, marcas americanas, alemãs, enfim, os subnichos, digamos assim, e temos também um mercado nacional com as marcas nacionais. Eu queria saber de você como é que é a tua pretensão e aí a tua ideia de colocação no mercado, como é que você se posiciona, como é que a Manzi se posiciona no mercado. Quanto à colocação no mercado, né, o ramo de bateria é um ramo muito difícil, pois existem hoje grandes marcas, né, já há bastante tempo, detendo quase 100% do mercado, né, dominando aí as redes sociais. Então eu penso assim que é um ramo difícil de trabalhar. Então, mas assim, eu penso que o espaço ele existe. Basta a gente trabalhar e tentar focar, né, em algo que seja um diferencial, né? Que você ofereça para o cliente um diferencial que ele veja uma vantagem, né, adquirir o produto, né? Por exemplo, visual, qualidade, né? Um preço dentro do padrão, né? Do nosso mercado, né? Então, eu penso que é por aí.
pouco antes a gente falou sobre dificuldades, né? Eu queria saber de você também qual momento ou quais momentos tenham sido marcantes, sejam pelas dificuldades ou seja pela felicidade mesmo de tornar a tua ideia palpável e torná-la realidade. Pode dividir isso com a gente também? O momento mais difícil para a Manzi, né? Eu penso que foi a pandemia, né? Esse período de pandemia, mas ao mesmo tempo foi interessante porque foi algo assim que nós tivemos que rever, né? Muita coisa e foi onde eu comecei a produzir mesmo os caços, né? Tanto a parte de madeira, os acrílicos, eu comecei a fabricar agora no período da pandemia, né? Que eu tive um tempo, que a loja ficou por um tempo fechada e eu fui e dediquei a essa parte. Então, para mim foi algo assim foi um desafio, né? Mas foi algo muito importante porque marcou assim uma nova era, né? Para a Manzi, né? E hoje eu estou muito feliz com isso, sabe? Com esse resultado que eu tive. Falando dos materiais, Marconi, eu sou curioso para saber por qual tu começou, qual foi a tua escolha de madeira, por exemplo. A Manzi, eu já falei no início desse episódio sobre a tua escolha, né? Tu trabalha com madeira e também escolha pelo acrílico. Eu particularmente acho muito interessante a tua versatilidade, porque tu consegue atacar em duas frentes no mercado. Eu queria que tu falasse um pouco disso, da tua escolha de materiais e, por consequência disso também, é claro, sobre a questão de controle de qualidade, visual também, nas baterias, é claro, e também a sonoridade. Minhas primeiras baterias foram fabricadas numa madeira chamada Sumaúma, né, que essa madeira vem do estado do Pará. E aí, no início, eu mesclava com maple, né, fazia o revestimento interno ou externo em maple. Eu cheguei a usar bubinga também. Até hoje atualmente eu estou com uma dessas baterias que eu fiz lá em 2008, toda em bubinga com maple, sabe? Isso uma também, usando essas três madeiras. E é um instrumento assim único, sabe? É algo de sonoridade assim fantástica mesmo. Então, eu também nessa época usei muito laminado decorativo, que aqui na nossa região o pessoal conhece muito por fórmica, que é aquele material usado em fabricação de cozinha, né, que é um material resistente e imita a madeira ali, então usei muito. E até assim hoje, né, eu trouxe esse acabamento para a linha Robust, a linha de madeira da Robust, né? Eu tenho a linha acrílico e a linha madeira. Então na linha madeira utiliza esse acabamento ainda de fórmica na parte externa, que é altamente resistente, é algo assim muito bom. Então é uma coisa que eu apliquei, né? E agora a questão ambiental, a linha de acrílico atende muito esse lado, né? Porque um material, né? Que é um material plástico, né? O acrílico é praticamente um plástico, uma espécie de plástico que vem do petróleo, né? Mas eu penso que é algo assim melhor do que a madeira, né? Que a madeira é algo que está muito em extinção e tal. É algo que eu acho que não é tão legal quanto o acrílico. O acrílico, além de ter um visual muito bom, uma sonoridade ótima, né? Que esse acrílico a gente tempera ele para fazer a dobra, ele já dá uma mudada na sonoridade. Então é algo assim que eu acho incrível, né? De ter essa junção do visual, sonoridade e a parte ambiental, que eu acho muito importante. Hoje é algo que está muito em pauta aí no mundo inteiro, né? Essa preservação ambiental. Sobre a tua linha de produção e o teu dia a dia na fábrica, eu queria que tu falasse um pouco de como é o teu dia a dia no trabalho, se tu tem uma equipe, como é que acontece essa divisão da produção e do trabalho. Então, esse processo de produção hoje, como eu disse lá no início, é tudo feito por mim mesmo, né? Agora eu tô com um colaborador lá que eu estou treinando para me ajudar em alguns processos, né? Não essa parte principal de acabamento ou início ali de dobra, nivelamento de chapa, isso não, isso vai continuar comigo, mas alguns processos eu estou arrumando alguém já para me ajudar, mas por enquanto praticamente tudo é feito por mim mesmo. E agora chega o momento da gente detalhar um pouco melhor
as baterias da Manzi. Lembrando que os produtos estão disponíveis tanto no site da Drum Shop como também no Mercado Livre. Você encontra facilmente. Fiz uma pesquisa também e dei uma olhada e é muito fácil encontrar os produtos da Manzi, seja a bateria completa, seja apenas uma caixa que você queira. Procura, acessa também pelo Instagram da Manzi, é claro. Enfim, muito acessível. E eu quero que ele fale um pouco também, Marconi, agora sobre as linhas com destaque para a série Robust, e também que tu falasse um pouco, que eu não sabia. Também fiquei surpreso pelo fato, como falei, de não saber que a Pop também te pertencia, mas também a produção das bags, juntar todas esses produtos no teu cast, né, na tua esteira de produtos. A série Robust, como o nome já traz, né, é uma bateria robusta, né, que tem um visual único e um preço, como eu trouxe, competitivo, por ser uma bateria de luthier, né, que custa aí um nível de mais ou menos preço de Pyrex Sport hoje, sabe? Então um kit de tambores, por exemplo, bumbo 22, tom 10, 12, surdo 16 e caixa, sai em torno de 8 mil, 9 mil reais. É mais ou menos o preço de uma Pyrex Sport. Eu penso que por ser uma bateria de luthier, é uma bateria que tem um custo muito bom. Agora as bags Manzi foi assim, a única coisa da marca da Manzi que nunca parou de fabricar desde 2005, lá quando eu comecei com a marca, né? Eu tenho uma empresa que fabrica praticamente só para nós aqui, numa cidade próxima aqui de Goiânia. Então é um parceiro que a gente já tem todo esse tempo e agora eu estou até arrumando um outro para dar um suporte, que ele não está dando conta de suprir a demanda, então estou arrumando um outro agora para dar mais uma melhorada nessa parte da produção, sabe? Então, nossos bags assim, é muito conhecido aqui na região, tem muito batera. Até eu brinquei esses dias com um amigo meu, que teve um concurso aqui de baterista, um bateraço, né? Aquele não é um concurso, aqueles encontro de baterista. E um amigo meu me ligou e falou: Marconi, aqui não tem nenhuma bateria Manzi, mas os bags quase todos são seus. Aí mandou uma foto, eu fiquei muito feliz de ver, né? Realmente era muito bag da Manzi lá, então eu fiquei muito feliz. A gente tá chegando quase ao final desse episódio, mas eu não posso deixar passar, Marconi, é importantíssimo também que tu falasse um pouco sobre as tuas parcerias com bateristas, os teus endorses e como é que se dá a presença da Manzi na mão dos músicos, né? Que também são muito responsáveis em expandir a marca, expor da melhor forma possível. Como falei, cheguei até a Manzi na pessoa do Marconi, depois de conhecer o trabalho lá do Eduardo Schuller. Fica à vontade, Marconi, para falar um pouco sobre isso também, acho muito importante. Então, Jade, a gente hoje tem parceria aqui com alguns músicos, né? De nível nacional, hoje eu tenho o Eduardo Schuller, né, que toca lá na Column, né, e Nando Reis, né, e aqui na nossa região eu tenho alguns bateristas aqui que tocam no meio sertanejo, no meio gospel, então são músicos mais assim com atuação mais regional mesmo, sabe? De peso assim mesmo no momento eu tô tendo assim peso assim nacionalmente dizendo, né, porque todos para mim têm assim um peso grande, né, são pessoas que acreditaram na marca, né? Aqui eu tenho o Hélio Zancopé, que é um batera do Sul, que tá morando aqui em Goiânia também, que toca numa banda chamada Bunny Rage. Tem o Pepe Batera, que toca com Jefferson Moraes. Tem um batera de Rio Verde, que é o Jandé, que foi assim, um dos bateras assim, que acreditaram muito na Manzi. Ele tem 2 bateras Manzi, várias caixas. Então, é um batera que realmente sempre acreditou na Manzi, né? E mais alguns outros aqui, assim, não vou talvez lembrar o nome de todos, mas são músicos assim que realmente acreditaram no nosso trabalho. E quem quiser entrar em contato, né, nós temos as redes sociais, Instagram, né, que é MZ Custom Drums, né? Tem também o da loja, né, que é Pop Drum Shop, né? Quem quiser também entrar em contato, a gente vende vários produtos, várias baterias de tudo quanto é marca e pratos e tudo, acessórios para bateria. É uma loja, acho que bastante completa, e acho que os baterias vão gostar. E é isso, tá bom? O nosso WhatsApp da loja e da Manzi é o mesmo atualmente, que é DDD 62, né, 3941 2901. Então é isso aí. Esse foi Marconi Manzi, idealizador, fabricante de baterias, músico também, lojista, representante e proprietário da Manzi Custom Drums. Marconi, uma honra te receber por aqui, te agradecer mais uma vez
por aceitar o convite, para trocar essa ideia, para trazer um pouco da tua história. Com certeza gera aprendizado, a gente aprende muito ouvindo, é um dos papéis aqui do Repercuta, é uma das coisas que me move aqui na produção do episódio, e me aproximar de pessoas da cena, da comunidade da bateria, para mim é gratificante demais. Te agradecer também, como falei, e queria deixar registrado aqui também, que eu falei para você em off, e que quero repetir aqui também, é agradecer a você também por ter acreditado na bateria, enfim, um pouco acima disso, acreditar na música, né, e mais especificamente ter acreditado na bateria. Como tu falou, é um mercado muito difícil, a gente sabe como é também a dificuldade, e você ter acreditado e ter se mantido esse tempo inteiro é muito importante. Eu acho que um exemplo de um acaba também, inclusive, instigando o outro, fazendo o outro acreditar também e não fazer desistir e tal, porque nessa área é cada vez mais fácil. A coisa mais fácil que tem é você deixar de lado e deixar de fazer o que você realmente curte, que você realmente ama. Prazer te receber, Marconi. Fica esse recado final, deixa os contatos também pra galera ir atrás e, enfim, buscar tua Manzi e trazer essa identidade, essa assinatura pro teu play, seja com tua banda independente, nos bares, nos eventos, enfim, acompanhando artistas. É isso, Marconi, prazer te receber por aqui, e fica esse espaço final aí pro último recado. Um prazer aí participar, né, dessa entrevista, né. Penso que o pessoal vai poder conhecer um pouquinho da nossa história aí, né, e saber um pouco do nosso trabalho, tá bom? Um abraço a todos. Obrigado, Jade, pela parceria aí, pela entrevista.